Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo. Agora nós vamos falar do processo de divisão celular, tá? Existem dois tipos de divisão. A gente vai começar primeiro por essa daqui, mitose, tá? Só que antes a gente precisa rever alguns conceitos, tá? Então, a gente viu lá no início do estudo da citologia, né? Faz parte da teoria celular, né? Que todas as células derivam de uma outra célula, né? Então, um dos pressupostos fundamentais e principais da biologia celular é o de que todas as células se originam a partir de células pré-existentes, à exceção do ovo ou do zigoto, que nos seres vivos com reprodução sexuada resulta da união de duas células reprodutivas, de dois gametas, né? Cada qual com metade da informação genética. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a divisão celular, a gente precisa rever alguns conceitos. Nós estudamos a célula. Vocês viram lá o núcleo, né? Teve até exercício que a gente tinha que colocar o nome das organelas. O que tem lá no núcleo de tão importante? Lá no núcleo tem a molécula de DNA, tá? Tá? O DNA é uma fita dupla de nucleotídeos, nós já estudamos isso também. Só porque esse DNA, ele não fica solto lá no núcleo, ele não fica nessa forma aqui, ó, solta, né? Essa molécula, ela se enrola em proteínas do tipo estonas e vai, né, se enrolando e se condensando até formar uma estrutura chamada cromossomo. Então, o que é o cromossomo? É o DNA enrolado em proteínas do tipo estonas, tá? Então, aqui nós temos um cromossomo. Então, o cromossomo, ele pode ser simples, ou seja, ele não está duplicado. E ele apresenta alguns componentes básicos que a gente precisa memorizar. Então, ele tem uma cintura chamada centrômero. Nem sempre vai estar no centro, como nessa imagem aqui a gente observa que tem um braço superior menor e um braço inferior maior. O que vai delimitar isso é o centrômero. O centrômero, então, é essa cinturinha, tá? E então, vamos ver outra figurinha aqui. Aqui eu já tenho um cromossomo duplicado. A gente estudou lá que o DNA é capaz de fazer autoduplicação. Então, eu vou ter aqui, ó, o centrômero, que é essa cinturinha aqui, e eu vou ter as cromátides irmãs. Então, eu tenho uma cromátide desse lado e eu tenho a cromátide do outro lado. Eu tenho os dois braços, o superior e o inferior. A gente não pode esquecer desse nominho aqui, do centrômero, tá? Nas espécies de seres vivos, nós vamos ter basicamente 4 tipos de cromossomos, dependendo da localização do centrômero. Quando o centrômero está no meio e eu tenho braços de tamanhos iguais, eu vou ter um cromossomo metacêntrico. Quando eu tenho um braço um pouco maior do que o outro, o centrômero está aqui mais em cima, eu tenho um cromossomo submetacêntrico. Quando eu tenho um braço bem pequenininho e outro bem maior, eu tenho um cromossomo acrocêntrico. E quando eu tenho apenas um bração grandão, eu tenho um cromossomo telocêntrico, tá? Então, não esquecendo, cromossomo é DNA. DNA é informação genética, são as características do indivíduo, tá? Nós temos no nosso organismo 2 tipos de células, tá? Nós vamos ter as chamadas células somáticas, soma significa corpo. Nessas células somáticas, também chamadas de células diploides, nós vamos ter cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que formam par. Então, aqui, né, nesse desenho aqui, ó, eu tenho 2 pares de cromossomos homólogos. Tá vendo que o vermelhinho, o centrômero está no mesmo local, o azulzinho, o centrômero está no mesmo local? Então, para ser o par, tem que combinar, tá bom? Aqui, ó, tô mostrando aqui nessa outra imagem também 2 cromossomos homólogos, tá? Quando eu não tenho par de homólogos, eu vou ter uma célula haploide. Quais são as células haploides? São os gametas. Eles só têm um representante de cada
tipo de cromossomo, então não tenho par de homólogos. Então, no nosso organismo, nós temos, então, dois tipos de células. As células haploides, que são os gametas. No caso da nossa espécie, óvulos nas mulheres e espermatozoides nos homens. Tirando essas células, todas as outras são chamadas de células diploides, tá? Ou células somáticas, são as células que formam o corpo, tá bom? Então, célula diploide ou somática, eu tenho cromossomos aos pares, eu tenho cromossomos homólogos. Em células haploides, que são os gametas, eu só tenho um representante de cada cromossomo, eu não tenho par, tá bom? Então, células haploides não possuem cromossomos homólogos. Células diploides possuem cromossomos homólogos, tá? Então, vamos entrar agora na divisão celular propriamente dita, tá? Então, eu tenho aqui o ciclo celular. O ciclo celular, ele é dividido em um momento em que a célula não está se dividindo e o momento em que a célula está se dividindo. Quando a célula não está se dividindo, eu falo em intérfase. Então, intérfase é o momento em que a célula não está se dividindo. E aí, depois ela entra num outro momento do ciclo celular, que é o momento em que ela está em processo de divisão, tá? Então, a intérfase, ela corresponde a 90% do tempo do ciclo celular. Então, a célula passa mais tempo não se dividindo do que se dividindo. Como a gente está dizendo que ela não está se dividindo, dá a impressão que essa célula está paradona, está sem fazer nada, mas não é isso. É o momento de maior intensidade biosintética. É o momento em que o metabolismo celular está mais intenso. O que vai ocorrer na intérfase? O crescimento e a duplicação do conteúdo celular. Duplicação de quem? Do DNA. Então, vai ocorrer a replicação do DNA. Eu não estou preparando a célula para se dividir, então, antes de dividir, eu tenho que duplicar esse material genético, para que quando essa célula se divida, cada célula filha contenha o mesmo material genético da célula original. A intérfase é dividida em período G1, período S e período G2, tá? Período G1, entre o final da mitose, que é a primeira divisão, e o início da replicação do DNA. O que acontece nesse período G1? Biossíntese de proteínas estruturais, então das proteínas que formam as células, síntese de enzimas e síntese de RNA, formação de organelas e crescimento da célula. No período S, vai ocorrer o quê? A autorreplicação do DNA. Então, a principal característica do período S é o quê? A autorreplicação do DNA, tá? Associação a cada molécula das responsáveis proteínas histonas. Cada cromonema passa a ter duas cromátides. Nas células animais ocorre a duplicação do centríolo. Lembra do centríolo lá? Que nós falamos da importância dele, que ele participava do processo de divisão celular. E no período G2 vai ocorrer o quê? O final da síntese do DNA. Então, aqui o DNA já está dividido, tá? E aí a célula está pronta para começar o processo de divisão. Então, vamos lá para o início do processo de divisão celular. A primeira fase da divisão celular, ela se chama prófase. O que vai acontecer nessa etapa? Condensação da cromatina. A cromatina é o cromossomo antes de estar condensado. Então, o DNA se duplicou e aí ele vai começar a enrolar sobre si para ficar condensado, tá? Eu vou ter duas cromátides, eu vou começar a formação do fuso-acromáticos. Fuso-acromáticos são essas linhas aqui, ó, que estão partindo do centríolo. O centríolo está representado aqui nessa figura, né, por azul. O que mais que vai acontecer na prófase? Desorganização da membrana nuclear, desorganização da carioteca.
essa linha aqui está bem tênue, né? Então, a carioteca começa a se desorganizar. E os nucléolos desaparecem. Então, aquela estrutura mais condensada lá do núcleo, ela desaparece. Então, aqui é a prófase, a primeira etapa da divisão celular. Depois, a célula entra em metáfase. O que vai acontecer na metáfase? Os cromossomos atingem o grau máximo de encurtamento, de condensação. E eles vão se localizar onde? Aqui, ó, no meio da célula. Então, aqui eu tenho uma célula com 4 cromossomos, 2 pares de cromossomos homólogos, tá vendo? Esse verdinho aqui grandinho é homólogo desse amarelinho grandinho. Sempre um cromossomo é de origem paterna e o outro de origem materna. E esses 2 pequenininhos aqui também são homólogos, tá? Então, aqui, ó, o fuso acromático se completa, que são essas linhazinhas que saem aqui do centríolo e se dirigem para onde? Lá para o centrômero do cromossomo, para aquela cinturinha do cromossomo. E os cromossomos ficam no plano equatorial da célula, na região central da célula, como a gente observa aqui, ó, eles estão no meio da célula. Algumas figuras vocês vão encontrar o desenho aqui, ó, na horizontal, a mesma coisa, não muda nada, tá? Depois a célula entra em anáfase. Então, anáfase, o que vai acontecer nessa fase da mitose? Vai ocorrer a clivagem, a quebra, a separação do centrômero. Então, os centrômeros se separam e vai ter o encurtamento dos microtúbulos, tá? Então, essas linhas aqui do fuso, elas vão encurtar e vão arrastar as cromátides para os polos da célula. Tá vendo aqui nessa imagem? Então, aqui eu tenho metade do cromossomo verde, a outra metade ficou do outro lado. Como eles são complementares, então, quando ocorrer a divisão celular aqui, esta célula aqui, ó, vai ficar com a mesma informação genética desta célula aqui, tá? Então, vamos para a próxima fase, que é a telófase. É a última etapa da divisão celular. Na telófase, nós vamos observar os eventos contrários à prófase, que é a primeira. Então, aqui, a membrana nuclear começa a se organizar. Então, tá vendo? Começa a formar uma nova carioteca nesse conjunto cromossômico e uma nova carioteca aqui. Tem o reaparecimento do nucleolo, lá tinha desaparecido. Dissolução do fuso mitótico, a gente não observa mais aquelas linhas saindo aqui dos centríolos. Os cromossomos descondensam-se. Lá na prófase, os cromossomos se condensavam. E, por fim, a célula vai formar 2 novos núcleos e vai se dividir. Então, essa célula vai se dividir aqui, ó, ao meio. E eu vou ter a formação de 2 novas células com o mesmo conteúdo celular, tá? E, por fim, a citocinese. O que é a citocinese? É a divisão do citoplasma. Tá vendo aqui? Aqui é em células animais. Nas células animais ocorre como que um estrangulamento da célula, tá? Como se estivesse apertando aqui e aqui. E aí, ao final, eu vou ter a formação de 2 novas células idênticas, com o mesmo conteúdo genético, tá? Nas células vegetais, a citocinese é diferente, ela ocorre do centro para a periferia. Então, é uma citocinese centrífuga, ela está fugindo do centro. Então, começa a ter uma deposição aqui, ó, da parede celular, e aí eu tenho a formação de 2 conjuntos celulares, 2 novas células, tá? Então, tem essa diferençazinha. Materiais que permitem a formação da nova membrana e parede resultam da fusão de vesículas contendo moléculas sintetizadas pelo retículo endoplasmático granuloso e pelo complexo de Golgi. Então, tem essa diferença da citocinese de células animais para a citocinese de células vegetais, tá? Então,
Recapitulando, quais são as 4 etapas da divisão celular? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E, por último, a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Tá? Aqui é só a título de ilustração para a gente observar figuras feitas no microscópio, aqui no microscópio. Aqui é a parte real, tá vendo essa imagem aqui, ó, mostrando os cromossomos sendo arrastados para os polos da célula, então é uma imagem de anáfase, tá? Então, aqui na célula vegetal, tá vendo aqui, ó, o conjunto cromossômico sendo arrastado, tá? E aqui, ó, eu tenho, então, a divisão celular ocorrendo aqui, ó, do centro para a periferia, tá? Em organismos unicelulares, como é o caso de bactérias, de muitos protozoários, esse processo de divisão celular, chamado mitose, ela serve para quê? Para a reprodução. Então, em organismos unicelulares, a mitose é um processo de reprodução. Então, aqui, ó, eu tenho a célula, ela duplica o seu núcleo e depois ela se divide. Então, eu tenho a formação de 2 novas células, de 2 novos organismos. Então, um processo de reprodução. Reprodução assexuada, porque não houve mistura de material genético, tá? E para os organismos pluricelulares, para que serve a mitose? Ela serve para o crescimento corpóreo. Todos nós já fomos formados por uma única célula. E hoje nós temos trilhões de células formando o nosso organismo. Essas células cresceram por processos de mitose. Serve também para a regeneração de lesões. Quando a gente machuca, né, o processo de cicatrização, ele exige que as células façam mitose. E renovação de tecidos, né? A nossa pele, por exemplo, ela é renovada constantemente. Então, está acontecendo mitose a todo momento. Então, crescimento corporal. Aqui eu tenho um embrião, né? E ele, então, vai crescer porque as células estão sofrendo mitoses sucessivas, né? Aqui, ó, um bebê, aqui eu tenho uma criança, né? Então, esse processo de crescimento, né? Então, em animais e plantas, em seres multicelulares, a mitose serve para o crescimento corporal. Ocorre um processo de diferenciação celular durante a mitose. Então, aqui eu tenho o óvulo, aqui eu tenho o espermatozoide. A união dessas duas células forma a célula ovo ou zigoto. Essa célula vai sofrer sucessivas mitoses e, num determinado momento, essas células começam a sofrer uma diferenciação celular. Elas vão dar origem a células diferentes que vão compor tecidos corporais diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido muscular, células da pele, tecido de revestimento. Aqui eu tenho um neurônio, que é uma célula nervosa, células glandulares, né? A hemácia, que é o nosso glóbulo vermelho do sangue, os glóbulos brancos. Então, durante a mitose vai ocorrer esse processo de diferenciação celular. Outra função da mitose é a regeneração de lesões, né? Aqui um joelho ralado, então as células aqui vão começar a se multiplicar para sanar essa lesão, vão crescer novas células aqui no lugar, tá? Renovação de tecidos. Então, aqui nós temos um camaleão, ele então vai ter essa mudança de coloração de pele por conta de mitoses que vão acontecendo aqui nas suas células, tá? Então, a mitose, vamos fazer uma revisão aqui. Ela permite vincular com fidelidade o programa genético. Por que com fidelidade? Porque a duplicação do DNA faz uma cópia fiel dele mesmo, tá? Então, nos seres unicelulares, a mitose tem papel de quê? De reprodução, uma vez que vai originar 2 seres idênticos a partir de uma única célula. Já nos organismos pluricelulares, nós, tem função de crescimento corpóreo, diferenciação celular, regeneração de lesões e renovação de tecidos.
Pessoal, na apostila tem um resuminho também com as figurinhas, tá? Mostrando as etapas da divisão celular. Então, esse conteúdo é um pouquinho enjoado, ele requer um pouquinho mais de atenção de vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.